A paz de Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva e você é meu convidado especial a meditar comigo em mais um capítulo da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, do versículo 1 ao 75. Glórias a Deus. A minha oração é que o Espírito Santo fale comigo e com você, mediante a Palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a sua mensagem. Deus os abençoe. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco cheio de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Que coisa terrível dos discípulos, visão totalmente distorcida. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o meu evangelho for anunciado e pregado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Glórias a Deus. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? Lhes pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Sagradas Escrituras. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Coisa terrível. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, e depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Repetindo: o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu
povo. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Glórias a Deus. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus era onisciente e presciente e disse o seguinte: mas Jesus lhes disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fique aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Glórias a Deus. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então Jesus disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir pela segunda vez. Pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiram ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda não estão dormindo? Vocês ainda estão dormindo e descansando? Jesus perguntou para eles: olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos homens maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel para restaurar todas as coisas em nossas vidas. Aí Jesus disse: guarda a tua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda a meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Sagradas Escrituras. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Glórias a Deus. A gente acha, meus queridos irmãos, que só Judas traiu Jesus e é um discípulo terrível.
A gente acha que somente Pedro o negou Jesus por 3 vezes e é um discípulo insuportável, um discípulo que não merece credibilidade. Mas aqui o texto está dizendo que todos o abandonaram, todos sem exceção, deixando-o, fugiram. Então, todos estavam no mesmo barco, todos abandonaram o Senhor Jesus. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou, eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens dos céus. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou, ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós, quem foi que bateu em você? Adivinhe? Pedro estava sentado fora do pátio. Quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio, outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou profundamente, amargamente. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Deus os abençoe.